Ela não sabia, mas naquele dia o destino vestia roupas de pobre e batia à sua porta com as mãos calejadas de um homem que já não acreditava no amor. O sol de março castigava as montanhas de Minas Gerais com uma luz dourada que parecia derreter sobre os telhados das fazendas. Na pequena cidade de São Joaquim, o calor não era apenas do clima, mas também das almas que ali viviam. E em meio a tanta secura de sentimentos, havia uma jovem que carregava nos ombros o peso de uma vida inteira de rejeição. A fazenda dos Andrade era uma das mais antigas da região. De longe ainda impunha respeito com seus portões de ferro e seus muros cobertos de trepadeiras. Mas quem se aproximasse saberia que ali, dentro daquelas paredes, o amor havia morrido há muito tempo, e a única pessoa que ainda tentava manter algo de pé era justamente aquela que menos merecia carregar esse fardo. A jovem se chamava Elisa. Tinha 20 anos, olhos castanhos que brilhavam como mel no início da manhã, e mãos que conheciam o peso de cada balde, cada vassoura, cada tarefa que lhe jogavam sem piedade. Era a filha mais nova de Helena Andrade, uma mulher de beleza fria e ambição calculista, e de Antônio Andrade, um homem fraco que há muito havia desistido de contrariar a esposa. Mas Elisa não era filha de Antônio. Esse era o segredo que todos na casa sabiam, mas que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Ela era fruto de um amor proibido que sua mãe tivera antes do casamento, com um trabalhador humilde que fora expulso das terras quando a verdade veio à tona. Desde então, Elisa vivia ali como uma alma invisível. Não tinha direito à mesa farta, nem aos vestidos de tecido fino, nem ao afeto que as outras duas filhas, Camila e Letícia, recebiam em abundância. Para Helena, Elisa era apenas uma lembrança incômoda, uma mancha em sua reputação. Para Antônio, era a prova diária de que ele aceitara criar o filho de outro homem. E para as irmãs, era apenas a criada que servia a todos sem reclamar. Naquela manhã de terça-feira, Elisa estava ajoelhada no jardim, as mãos enfiadas na terra fria, plantando mudas de hortênsias que sua mãe exigira que fossem colocadas no lado esquerdo do canteiro. O vestido cinza que vestia estava manchado de terra e suor, e seus dedos já sangravam de tanto cavar a terra dura. "Você não faz nada direito, Elisa!" A voz de Helena cortou o ar como uma lâmina. Ela estava na varanda, vestida com um vestido azul que destoava completamente da simplicidade do ambiente. "Eu disse do lado esquerdo, não do direito. Você não aprende mesmo ou faz de propósito para me irritar?" Elisa baixou a cabeça, sentindo o rosto queimar de vergonha, embora não houvesse ninguém ali para testemunhar aquela humilhação, além das duas empregadas que passavam apressadas pelos fundos. "Desculpe, mãe, eu vou refazer agora mesmo." "Mãe?" Helena riu, um riso seco e cruel. "Você nem deveria me chamar assim. Você sabe muito bem que não passa de um fardo que carrego por bondade." As palavras entraram no peito de Elisa como farpas. Não eram novas, mas doíam exatamente da mesma forma que da primeira vez. Ela não respondeu. Aprendeu há muito tempo que qualquer palavra que saísse de sua boca só pioraria as coisas. Então, apenas se curvou um pouco mais e recomeçou o trabalho, arrancando as mudas que havia plantado com tanto cuidado. Do outro lado do muro, um homem ouvia tudo em silêncio. Ele estava ali havia alguns minutos, com a mão erguida para bater no portão, quando os gritos o fizeram parar. Vestia roupas simples, quase pobres, uma camisa de algodão desbotada, calças remendadas nos joelhos e botas velhas cobertas de poeira. Seu rosto, porém, não tinha nada de simples. Era marcado por traços fortes, olhos escuros que guardavam uma dor antiga e uma expressão cansada de quem já viu o melhor e o pior que a vida podia oferecer. Aquele homem não era o que aparentava ser. Seu nome verdadeiro era Felipe Alencar, e ele era o homem mais rico de toda a província.
Viúvo há 4 anos, Felipe havia perdido a esposa em um acidente trágico que o deixou não apenas com um coração partido, mas também com uma desconfiança profunda em relação às pessoas. Desde então, todas as mulheres que se aproximavam dele só enxergavam sua fortuna, seu título de barão e suas terras férteis. Nenhuma jamais perguntou como ele se sentia ao entardecer, quando o silêncio da casa grande parecia engolir tudo. Nenhuma jamais se importou com as noites em que ele acordava com o coração apertado, sentindo o peso da solidão. Por isso, Felipe decidiu fazer algo que ninguém em sua posição ousaria fazer. Ele decidiu se disfarçar de homem pobre e visitar as famílias que o convidaram a conhecer suas filhas antes da visita oficial. Queria ver com seus próprios olhos quem aquelas pessoas eram quando não estavam tentando impressionar um barão. Queria descobrir se existia alguém neste mundo capaz de amar um homem pelo que ele era e não pelo que possuía. A fazenda dos Andrade era uma das mais antigas da região. De longe ainda impunha respeito com seus portões de ferro e seus muros cobertos de trepadeiras. Mas quem se aproximasse saberia que ali, dentro daquelas paredes, o amor havia morrido há muito tempo, e a única pessoa que ainda tentava manter algo de pé era justamente aquela que menos merecia carregar esse fardo. A jovem se chamava Elisa. Tinha 20 anos, olhos castanhos que brilhavam como mel no início da manhã e mãos que conheciam o peso de cada balde, cada vassoura, cada tarefa que lhe jogavam sem piedade. Era a filha mais nova de Helena Andrade, uma mulher de beleza fria e ambição calculista, e de Antônio Andrade, um homem fraco que há muito havia desistido de contrariar a esposa. Mas Elisa não era filha de Antônio. Esse era o segredo que todos na casa sabiam, mas que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Ela era fruto de um amor proibido que sua mãe tivera antes do casamento, com um trabalhador humilde que fora expulso das terras quando a verdade veio à tona. Desde então, Elisa vivia ali como uma alma invisível. Não tinha direito à mesa farta, nem aos vestidos de tecido fino, nem ao afeto que as outras 2 filhas, Camila e Letícia, recebiam em abundância. Para Helena, Elisa era apenas uma lembrança incômoda, uma mancha em sua reputação. Para Antônio, era a prova diária de que ele aceitara criar o filho de outro homem. E para as irmãs, era apenas a criada que servia a todos sem reclamar. Naquela manhã de terça-feira, Elisa estava ajoelhada no jardim, as mãos enfiadas na terra fria, plantando mudas de hortênsias que sua mãe exigira que fossem colocadas no lado esquerdo do canteiro. O vestido cinza que vestia estava manchado de terra e suor, e seus dedos já sangravam de tanto cavar a terra dura. "Você não faz nada direito, Elisa!" A voz de Helena cortou o ar como uma lâmina. Ela estava na varanda, vestida com um vestido azul que destoava completamente da simplicidade do ambiente. "Eu disse do lado esquerdo, não do direito. Você não aprende mesmo ou faz de propósito para me irritar?" Elisa baixou a cabeça, sentindo o rosto queimar de vergonha, embora não houvesse ninguém ali para testemunhar aquela humilhação, além das 2 empregadas que passavam apressadas pelos fundos. "Desculpe, mãe, eu vou refazer agora mesmo." "Mãe?" Helena riu, um riso seco e cruel. "Você nem deveria me chamar assim. Você sabe muito bem que não passa de um fardo que carrego por bondade." As palavras entraram no peito de Elisa como farpas. Não eram novas, mas doíam exatamente da mesma forma que da primeira vez. Ela não respondeu. Aprendeu há muito tempo que qualquer palavra que saísse de sua boca só pioraria as coisas. Então, apenas se curvou um pouco mais e recomeçou o trabalho, arrancando as mudas que havia plantado com tanto cuidado. Do outro lado do muro, um homem ouvia tudo em silêncio. Ele estava ali havia alguns minutos, com a mão erguida para bater no portão, quando os gritos o fizeram parar. Vestia roupas simples, quase pobres, uma camisa de algodão desbotada, calças remendadas nos joelhos e botas velhas cobertas de poeira. Seu rosto, porém, não tinha nada de simples.
Era marcado por traços fortes, olhos escuros que guardavam uma dor antiga e uma expressão cansada de quem já viu o melhor e o pior que a vida podia oferecer. Aquele homem não era o que aparentava ser. Seu nome verdadeiro era Felipe Alencar, e ele era o homem mais rico de toda a província. Viúvo há 4 anos, Felipe havia perdido a esposa em um acidente trágico que o deixou não apenas com um coração partido, mas também com uma desconfiança profunda em relação às pessoas. Desde então, todas as mulheres que se aproximavam dele só enxergavam sua fortuna, seu título de barão e suas terras férteis. Nenhuma jamais perguntou como ele se sentia ao entardecer, quando o silêncio da casa grande parecia engolir tudo. Nenhuma jamais se importou com as noites em que ele acordava com o coração apertado, sentindo o peso da solidão. Por isso, Felipe decidiu fazer algo que ninguém. Eram apenas 2 palavras, mas foram ditas com tanta doçura, com tanta verdade, que Felipe sentiu algo se partir dentro dele. Algo que ele pensava estar selado para sempre. Ele não sabia ainda, mas aquele encontro no portão da fazenda dos Andrade mudaria não apenas a vida de Elisa, mas também a sua. E ele descobriria, nos dias seguintes, que o amor verdadeiro não se anuncia com títulos nem riquezas. O amor verdadeiro chega em silêncio, vestido de humildade, e bate à porta quando você menos espera. Quando você passa a vida inteira sendo tratada como invisível, aprende a reconhecer a solidão no olhar do outro antes mesmo que ele diga uma palavra. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite, quando 2 almas feridas se encontraram sobre o mesmo teto sem saber que o destino já trabalhava em silêncio para uni-las. Elisa não conseguiu dormir naquela noite. Deitada em seu quarto pequeno e úmido, nos fundos da casa grande, ela ouvia o vento uivando lá fora e pensava no homem que havia chegado ao entardecer. Havia algo nele que a inquietava. Não era apenas a pobreza estampada em suas roupas ou a humildade em sua postura. Era a tristeza. Uma tristeza tão profunda que parecia vir de um lugar que Elisa conhecia muito bem. Ela se levantou antes do sol, como fazia todos os dias, e foi até a cozinha preparar o café que sua mãe exigia que fosse servido pontualmente às 6 da manhã. Enquanto mexia a água no fogão de lenha, seus olhos se desviavam para a janela que dava para os fundos, onde o homem chamado João havia sido instalado no velho galpão que servia de depósito. Quando o céu começou a clarear, Elisa pegou uma caneca de barro, encheu com café quente, acrescentou um pedaço de pão que havia sobrado da ceia e caminhou silenciosamente até o galpão. Seus pés descalços mal faziam barulho na terra batida. Ela sabia que se sua mãe a visse levando comida para um trabalhador antes mesmo de servir à mesa da família, a punição seria severa. Mas havia algo dentro dela, algo que sua avó, a única pessoa que a amou de verdade, havia plantado em seu coração antes de morrer, a certeza de que a bondade nunca é desperdiçada. Ao se aproximar do galpão, Elisa ouviu um barulho suave vindo de dentro. Era a voz do homem, mas não estava falando com ninguém. Curiosa, ela se aproximou da porta entreaberta e espiou. O homem que se apresentara como João estava ajoelhado no chão de terra, mas não estava rezando. Estava com um dos cavalos da fazenda, um animal magro e de olhos tristes que há meses ninguém se importava em cuidar. Ele falava com o animal em voz baixa, enquanto passava as mãos com uma delicadeza que contrastava com suas roupas rudes. Calma, meu amigo. Eu sei que ninguém cuidou de você como devia, mas isso vai mudar. Você vai ver. Vai ficar forte de novo. Eu prometo. Elisa sentiu um aperto no peito. Nenhum dos homens que já haviam trabalhado naquela fazenda jamais tratara os animais com tanta ternura. E ali estava aquele estranho, recém-chegado, falando com um cavalo abandonado como se fosse um amigo querido. Ela bateu suavemente na madeira da porta. Ele se virou rapidamente, os olhos arregalados por um instante antes de se compor. Bom dia, eu trouxe café e um pouco de pão. Felipe, que ainda não estava acostumado a ser chamado de João,
levantou-se devagar e aceitou a caneca com as mãos calejadas. Quando seus dedos tocaram os de Elisa, ambos sentiram um leve estremecimento, mas nenhum dos dois disse nada. A senhora não precisava se incomodar. Eu posso me virar. Não é incômodo. É o justo. O senhor veio trabalhar, precisa de forças. Felipe a observou enquanto ela colocava o pão sobre uma caixa de madeira ao lado. Havia algo naquela jovem que o fazia esquecer por um momento o personagem que interpretava. Ela não olhava para ele com desdém como sua mãe havia feito, não o tratava como um serviçal descartável. Havia em seus olhos uma bondade genuína que ele não via há anos. A senhora cuida dos trabalhadores sempre assim? Perguntou ele, tentando disfarçar o interesse. Elisa baixou os olhos, envergonhada. Não há muitos trabalhadores aqui. Meus pais não gostam de gastar com empregados. A maioria das tarefas da casa e da roça fica comigo. Felipe franziu a testa. Ele já imaginava que o tratamento dado a ela era cruel, mas ouvir aquilo dito com tanta naturalidade, como se fosse apenas mais um fato da vida, fez o seu sangue ferver. A senhora trabalha na roça também? Perguntou ele, esforçando-se para manter a voz calma. Quando preciso, mas não se preocupe. Estou acostumada. Desde pequena aprendi a fazer de tudo um pouco. Minha avó dizia que Deus dá as cargas mais pesadas a quem tem os ombros mais fortes. Felipe sentiu um aperto no peito. Ele conhecia aquela frase. Sua própria avó dizia a mesma coisa quando ele era criança, antes de tudo desmoronar em sua vida. Sua avó deve ter sido uma pessoa sábia. Elisa sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas que iluminou seu rosto de uma forma que Felipe nunca esqueceria. Ela me ensinou tudo o que eu sei sobre bondade. Ela dizia que a gente deve tratar os outros com gentileza, não porque eles merecem, mas porque é isso que nos mantém humanos. O silêncio entre eles durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que ambos sentissem que algo estava mudando, algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. O dia transcorreu como qualquer outro na fazenda dos Andrade. Helena passou a manhã inteira ordenando Elisa de um lado para o outro, como se a filha fosse sua empregada particular. Mandou que ela lavasse os tapetes da varanda, que limpasse os vidros das janelas do andar de cima, que preparasse o almoço enquanto as irmãs Camila e Letícia passavam o tempo bordando na sala, rindo de histórias fúteis que Elisa não tinha o direito de compartilhar. Enquanto trabalhava, Elisa observava João cuidando dos cavalos. Ele trabalhava com uma dedicação que ela raramente via em alguém. Não apenas alimentava os animais, mas escovava cada um com paciência, conversava com eles, consertava as baias que estavam caindo aos pedaços. Havia nele uma determinação silenciosa, um cuidado com os detalhes que revelava muito mais do que um simples trabalhador rural. À tarde, quando o sol já começava a descer no horizonte, Elisa desceu até o riacho que corria nos fundos da propriedade para lavar as roupas da família. Era uma tarefa que ela odiava, não pelo trabalho em si, mas porque a obrigava a passar horas sozinha com seus próprios pensamentos. E os pensamentos naqueles dias estavam mais sombrios do que nunca. Nos últimos meses, Elisa vinha ouvindo conversas que não deveria ter ouvido. Seu pai, Antônio, sentado no escritório com a mãe, falava em voz baixa sobre dívidas, sobre credores que não aceitariam mais espera, sobre a necessidade de fazer algo drástico para salvar a fazenda. E Helena, com sua voz fria e calculista, respondia sempre a mesma coisa. Temos 3 filhas, Antônio. 2 delas podem fazer bons masitos. A terceira, bem, a terceira pode ser usada para outras coisas. Elisa não precisava que lhe explicassem o que aquilo significava. Ela sabia que era uma moeda de troca. Sabia que quando o momento chegasse, seus pais a ofereceriam como pagamento ao primeiro homem rico que aceitasse perdoar as dívidas em troca de uma esposa. E não haveria ninguém para defendê-la. Ajoelhada na beira do riacho, Elisa esfregava as roupas com tanta força que seus dedos começaram a sangrar novamente. As lágrimas que ela segurava há dias começaram a escorrer pelo seu rosto, misturando-se com a água do rio. A senhora está chorando?
A voz de João veio de trás dela, suave, sem julgamento. Elisa se saltou, enxugando o rosto rapidamente com as costas da mão. Não estou, é só o cansaço. Felipe não acreditou naquela mentira por um segundo. Ele estava ali há alguns minutos, observando de longe. Viu os ombros dela tremerem, viu as lágrimas caírem, e sentiu uma vontade imensa de protegê-la, uma vontade que o surpreendeu pela força. Se me permite dizer, senhorita, a senhora trabalha demais. Não é justo que carregue tanto peso sozinha. Elisa riu sem humor. Justiça é uma coisa que não conheço desde que nasci, senhor João. Felipe se aproximou devagar e, sem pedir permissão, sentou-se na pedra ao lado dela. Não disse nada por um longo momento. Apenas ficou ali, em silêncio, como quem oferece companhia sem exigir nada em troca. Sabe o que minha avó dizia? Elisa finalmente falou, a voz embargada. Ela dizia que as pessoas jogam pedras naquilo que mais brilha. Não porque o brilho é feio, mas porque elas mesmas perderam a capacidade de brilhar. Felipe virou o rosto para olhá-la. O sol poente pintava o rosto de Elisa com tons dourados, e apesar do vestido gasto, das mãos feridas e do cansaço estampado em cada traço, ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Sua avó era uma mulher sábia mesmo. Ela era a única pessoa que me amava nesta casa. Quando ela morreu, levei anos para entender que ainda merecia ser amada. Às vezes ainda não entendo. Felipe sentiu aquelas palavras como um punhal no peito. Ele sabia exatamente o que era se sentir indigno de amor. Por 4 anos, depois que perdeu sua esposa, ele se convenceu de que não merecia ser feliz novamente. E ali estava aquela jovem, tão forte e tão frágil ao mesmo tempo, dizendo exatamente o que ele sentia. A senhorita merece ser amada, disse ele, a voz mais firme do que pretendia. Mais do que imagina. Elisa o olhou nos olhos pela primeira vez, sem o véu de timidez que sempre a cobria. E viu ali algo que a fez tremer, uma dor tão antiga e tão familiar quanto a sua. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que aquela conversa à beira do riacho seria o início de algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Mas o destino já havia começado a tecer seus fios, e nenhuma força neste mundo seria capaz de desfazê-los. O que Elisa não sabia é que dentro da casa grande, enquanto ela derramava lágrimas no riacho, sua mãe, Helena, fechava um acordo que a jogaria em um abismo do qual ela não imaginava que pudesse escapar. E o que Felipe não sabia é que a prova de fogo estava prestes a chegar, muito antes do que ele planejava. O pior tipo de traição não vem dos inimigos, vem daqueles que deveriam nos proteger, mas que nos vendem por algumas moedas de prata. E naquela noite, dentro das paredes frias da fazenda dos Andrade, uma filha foi vendida como se fosse um animal no mercado, sem que ela soubesse que seu destino já estava selado pelas mãos de quem lhe deu a vida. O jantar na casa grande transcorreu como sempre, Helena à cabeceira da mesa, fiscalizando cada prato que era servido. Antônio em silêncio, os olhos fixos no prato, como se não quisesse ver o que acontecia ao seu redor. Camila e Letícia tagarelando sobre os pretendentes que esperavam visitar a fazenda na semana seguinte, quando o tão esperado barão chegaria para conhecê-las. E Elisa, a mais nova, servindo a todos em silêncio como uma sombra que ninguém notava. O que Elisa não sabia é que enquanto ela servia o jantar com mãos trêmulas de cansaço, seus pais haviam recebido uma visita horas antes. Um homem chamado Teodoro Mendes, dono de terras e de reputação sombria, que há meses vinha cobrando uma dívida que Antônio não tinha mais condições de pagar. E naquela tarde, Teodoro havia dado o ultimato: ou o dinheiro era pago até o final do mês, ou ele tomaria a fazenda e tudo o que havia dentro dela, inclusive as filhas. Foi Helena quem fez a oferta. Com a frieza que só ela possuía, ofereceu a filha mais nova como esposa, em troca do perdão da dívida. Teodoro aceitou.
não porque precisasse de uma esposa, mas porque sabia que aquela jovem quieta e obediente seria fácil de dominar. E porque no fundo sempre desejara ter um troféu da família Andrade, a família que um dia o desprezou por sua origem humilde. Depois que todos foram dormir, Helena chamou Antônio para o escritório. A lamparina sobre a mesa lançava sombras dançantes nas paredes, enquanto os dois se sentavam frente a frente, dois cúmplices em um crime que ainda não havia sido consumado. Teodoro quer vê-la amanhã, disse Helena, a voz seca como folhas mortas. Disse que quer conhecê-la antes de fechar o acordo. Sabe como é, quer ter certeza de que está levando um bom negócio. Antônio não olhou para a esposa. Havia vergonha em seus olhos, mas também covardia. E a covardia, Elisa aprenderá mais tarde, é sempre mais forte que a vergonha nos homens fracos. Antônio suspirou, derrotado. Ele sabia que não havia como escapar. As dívidas eram muitas, os credores impiedosos, e a única chance de manter a fazenda era aceitar aquele acordo, mesmo que isso significasse entregar a própria filha para um homem que tinha fama de cruel. Tá bem, disse ele, a voz quase inaudível. Amanhã à tarde você a leva até a cidade. Teodoro estará esperando no escritório do advogado. Helena sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Feito. Enquanto isso, no galpão dos fundos, Felipe não conseguia dormir. As palavras de Elisa ecoavam em sua mente como um eco que não queria se calar. Ele veio àquela fazenda com um propósito: observar, avaliar, se proteger. Mas agora, depois de apenas um dia, tudo havia mudado. Ele não conseguia mais ver Elisa como parte de um teste. Ele a via como uma mulher de valor inestimável sendo destruída lentamente por pessoas que deveriam amá-la. Felipe se levantou e foi até a janela do galpão. A lua cheia iluminava o terreiro e ele pôde ver a silhueta da casa grande recortada contra o céu estrelado. Em uma das janelas do andar de cima, uma luz ainda estava acesa. Ele sabia que era o quarto de Elisa, a única janela nos fundos, a menor de todas, onde a luz quase nunca ficava acesa porque a jovem economizava até o óleo das lamparinas. "O que você está fazendo comigo, Elisa?" murmurou ele em voz baixa. "Eu vim a essa fazenda com um propósito: observar, avaliar, se proteger. Mas agora, depois de apenas um dia, tudo havia mudado. Ele não conseguia mais ver Elisa como parte de um teste. Ele a via como uma mulher de valor inestimável sendo destruída lentamente por pessoas que deveriam amá-la. Na manhã seguinte, Elisa acordou com um pressentimento sombrio. Algo no ar estava diferente. Sua mãe, que normalmente a ignorava ou a tratava com desprezo, estava estranhamente atenta. Veio até a cozinha enquanto Elisa preparava o café e ficou ali, olhando para ela com uma expressão que ela não soube interpretar. "Vista um vestido decente hoje", ordenou Helena. "Temos que ir à cidade à tarde. Negócios da fazenda." Elisa estranhou. Ela nunca era incluída em negócios da fazenda. Seu lugar era nos fundos, invisível, trabalhando. Mas não ousou questionar. Apenas assentiu e continuou seu trabalho. Enquanto isso, Felipe passava a manhã nos estábulos, mas seus olhos estavam fixos na casa. Ele notou a movimentação inumum na casa. Helena indo e vindo, Antônio trancado no escritório, as irmãs cochichando nos corredores. Algo estava prestes a acontecer, e ele tinha certeza de que Elisa era o centro daquela tempestade que se formava. Por volta do meio-dia, quando o sol estava a pino e o calor fazia as cigarras cantarem sem parar, Elisa foi chamada ao escritório. Ela entrou com as mãos sujas de farinha, ainda ajudando na cozinha, e ficou ali, olhando para ela com uma expressão que ela não soube interpretar. "Vista um vestido decente hoje", ordenou Helena. "Temos que ir à cidade à tarde. Negócios da fazenda." Elisa estranhou. Ela nunca era incluída em negócios da fazenda. Seu lugar era nos fundos, invisível, trabalhando. Mas não ousou questionar. Apenas assentiu e continuou seu trabalho. Enquanto isso, Felipe passava a manhã nos estábulos, mas seus olhos estavam fixos na casa.
Ele notou a movimentação inumum na casa. Helena indo e vindo, Antônio trancado no escritório, as irmãs cochichando nos corredores. Algo estava prestes a acontecer, e ele tinha certeza de que Elisa era o centro daquela tempestade que se formava. Por volta do meio-dia, quando o sol estava a pino e o calor fazia as cigarras cantarem sem parar, Elisa foi chamada ao escritório. Ela entrou com as mãos sujas de farinha, ainda ajudando na cozinha, e ficou ali, olhando para ela com uma expressão que ela não soube interpretar. Vista um vestido decente hoje, ordenou Helena. Temos que ir à cidade à tarde, negócios da fazenda. Elisa estranhou. Ela nunca era incluída em negócios da fazenda, seu lugar era nos fundos, invisível, trabalhando. Mas não ousou questionar. Apenas assentiu e continuou seu trabalho. Enquanto isso, Felipe passava a manhã nos estábulos, mas seus olhos estavam fixos na casa. Ele notou a movimentação inumum na casa. Helena indo e vindo, Antônio trancado no escritório, as irmãs cochichando nos corredores. Algo estava prestes a acontecer, e ele tinha certeza de que Elisa era o centro daquela tempestade que se formava. Por volta do meio-dia, quando o sol estava a pino e o calor fazia as cigarras cantarem sem parar, Elisa foi chamada ao escritório. Ela entrou com as mãos sujas de farinha, ainda ajudando na cozinha, e ficou ali, olhando. Elisa, chamou ele suavemente, sentando-se ao lado dela. Me conte. Ela levantou os olhos para ele e Felipe viu ali um fundo do abismo. Uma jovem que havia sido vendida pelos próprios pais, trocada como moada, descartada como lixo. Vão me casar com um homem que eu nunca vi, sussurrou ela, a voz quebrada. Um homem rico, dizem, que vai perdoar as dívidas do meu pai em troca de mim. É isso que eu valho, João, o preço de um pedaço de terra. Felipe sentiu uma fúria tão grande que teve que cerrar os punhos para não gritar. Ele queria ir até aquela casa, queria dizer quem realmente era, queria usar todo o poder que possuía para esmagar aquelas pessoas cruéis. Mas ainda não era o momento, ele precisava de um plano. Você não vai se casar com ele, disse Felipe, a voz firme, os olhos fixos nos dela. Não tenho escolha. Tem, sempre tem escolha, e eu vou te ajudar a encontrá-la. Elisa o olhou confusa, buscando entender o que aquele homem simples, maltrapilho, poderia fazer contra o poder de seus pais e de um homem rico. Como? Você não pode fazer nada, é apenas um trabalhador. Felipe sorriu, um sorriso enigmático que Elisa não conseguiu decifrar. Talvez eu seja mais do que aparento, e talvez, Elisa, você também seja. Naquele momento, Elisa não entendeu o que ele queria dizer. Mas havia algo em seus olhos, uma certeza tão grande que parecia inabalável, que a fez segurar aquelas palavras como quem segura a única corda em um naufrágio. O que ela não sabia é que em poucas horas, tudo o que ela acreditava sobre si mesma, sobre sua família e sobre o homem que, vestido de pobre, guardava um segredo capaz de mudar o destino de todos. A tarde havia caído sobre a fazenda como um manto pesado, e Elisa estava trancada em seu quarto, a única janela que dava para os fundos entreaberta para deixar entrar um pouco de ar. Sua mãe havia ordenado que ela se preparasse, que vestisse um vestido que não era seu, que fosse à cidade encontrar-se com o homem que seria seu marido. Mas Elisa não se moveu. Permaneceu sentada na cama, as mãos cruzadas sobre o colo, os olhos fixos no nada. Lá fora, Felipe trabalhava nos estábulos, mas sua mente estava longe dali. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. À noite, Elisa seria levada para a cidade e, uma vez nas mãos de Teodoro Mendes, seria quase impossível resgatá-la. Ele precisava agir, e rápido. Mas como revelar quem era sem parecer um impostor? Como dizer a ela que o homem maltrapilho que trabalhava nos estábulos era na verdade o barão mais poderoso da região? Felipe parou de escovar o cavalo e apoiou a testa no pescoço do animal, fechando os olhos. A imagem de Elisa debaixo da figueira chorando parecia gravada em sua mente. Ele lembrava de cada palavra que ela disse.
Lembrava da dor em sua voz quando disse que valia menos que um pedaço de terra. E naquele momento, ele tomou uma decisão. Não importava o que custasse, ele a salvaria. Mesmo que isso significasse revelar seu disfarce antes do tempo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho, Felipe ouviu passos se aproximando do galpão. Era Elisa. Ela vinha com o mesmo vestido cinza de sempre, os cabelos soltos sobre os ombros, os olhos vermelhos de tanto chorar. Trazia uma pequena trouxa de pano nas mãos, como quem se prepara para uma viagem que não escolheu. Vim me despedir, disse ela, a voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Minha mãe mandou me arrumar, mas não consegui colocar aquele vestido. Não quero ir vestida de mentira para encontrar o homem que vai me comprar. Felipe largou a escova e foi até ela. Parou a um passo de distância, os olhos buscando os dela. Você não vai a lugar nenhum. João, não adianta, eles vão me arrastar se for preciso. Você não viu o olhar da minha mãe hoje? Ela não vai desistir. Nem eu. Elisa suspirou, cansada. Ela não tinha forças para discutir. Nos últimos dias, aquela estranha amizade com o trabalhador se tornara a única coisa que a mantinha de pé. Mas ela sabia que nem ele, com toda a bondade, poderia fazer algo contra o poder de sua família. Por que você se importa tanto? Perguntou ela a voz trêmula. Você mal me conhece, sou apenas a filha bastarda que serve café e limpa os estábulos. Por que se importa? Felipe deu um passo à frente. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que Elisa nunca tinha visto em ninguém. Porque eu sei o que é ser vendido pelo que se tem, e não pelo que se é. Porque eu sei o que é perder tudo o que ama e acreditar que nunca mais vai encontrar algo verdadeiro. E porque, Elisa, nos últimos dias, você me mostrou que ainda existe bondade neste mundo, e eu não vou deixar que a destruam. Elisa sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas dessa vez não eram de tristeza. Era algo que ela não sabia nomear, algo que a fazia tremer por dentro. Você fala como se pudesse mudar alguma coisa, mas você é apenas... Apenas um trabalhador? Felipe sorriu, um sorriso enigmático que Elisa não conseguiu decifrar. Talvez eu seja mais do que aparento, e talvez, Elisa, você também seja. Naquele momento, Elisa não entendeu o que ele queria dizer, mas havia algo em seus olhos, uma certeza tão grande que parecia inabalável, que a fez segurar aquelas palavras como quem segura a única corda em um naufrágio. O que ela não sabia é que em poucas horas, tudo o que ela acreditava sobre si mesma, sobre sua família e sobre o homem que, vestido de pobre, guardava um segredo capaz de mudar o destino de todos. A tarde havia caído sobre a fazenda como um manto pesado, e Elisa estava trancada em seu quarto, a única janela que dava para os fundos entreaberta para deixar entrar um pouco de ar. Sua mãe havia ordenado que ela se preparasse, que vestisse um vestido que não era seu, que fosse à cidade encontrar-se com o homem que seria seu marido. Mas Elisa não se moveu. Permaneceu sentada na cama, as mãos cruzadas sobre o colo, os olhos fixos no nada. Lá fora, Felipe trabalhava nos estábulos, mas sua mente estava longe dali. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. À noite, Elisa seria levada para a cidade e, uma vez nas mãos de Teodoro Mendes, seria quase impossível resgatá-la. Ele precisava agir, e rápido. Mas como revelar quem era sem parecer um impostor? Como dizer a ela que o homem maltrapilho que trabalhava nos estábulos era na verdade o barão mais poderoso da região? Felipe parou de escovar o cavalo e apoiou a testa no pescoço do animal, fechando os olhos. A imagem de Elisa debaixo da figueira chorando parecia gravada em sua mente. Ele lembrava de cada palavra que ela disse, lembrava da dor em sua voz quando disse que valia menos que um pedaço de terra. E naquele momento, ele tomou uma decisão. Não importava o que custasse, ele a salvaria. Mesmo que isso significasse revelar seu disfarce antes do tempo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho, Felipe ouviu passos se aproximando do galpão. Era Elisa. Ela vinha com o mesmo vestido cinza de sempre,
os cabelos soltos sobre os ombros, os olhos vermelhos de tanto chorar. Trazia uma pequena trouxa de pano nas mãos, como quem se prepara para uma viagem que não escolheu. Vim me despedir, disse ela, a voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Minha mãe mandou me arrumar, mas não consegui colocar aquele vestido. Não quero ir vestida de mentira para encontrar o homem que vai me comprar. Felipe largou a escova e foi até ela. Parou a um passo de distância, os olhos buscando os dela. Você não vai a lugar nenhum. João, não adianta, eles vão me arrastar se for preciso. Você não viu o olhar da minha mãe hoje? Ela não vai desistir. Nem eu. Elisa suspirou, cansada. Ela não tinha forças para discutir. Nos últimos dias, aquela estranha amizade com o trabalhador se tornara a única coisa que a mantinha de pé. Mas ela sabia que nem ele, com toda a bondade, poderia fazer algo contra o poder de sua família. Por que você se importa tanto? Perguntou ela, a voz trêmula. Você mal me conhece, sou apenas a filha bastarda que serve café e limpa os estábulos. Por que se importa? Felipe deu um passo à frente. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que Elisa nunca tinha visto em ninguém. Porque eu sei o que é ser vendido pelo que se tem, e não pelo que se é. Porque eu sei o que é perder tudo o que ama e acreditar que nunca mais vai encontrar algo verdadeiro. E porque, Elisa, nos últimos dias, você me mostrou que ainda existe bondade neste mundo, e eu não vou deixar que a destruam. Elisa sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas dessa vez não eram de tristeza. Era algo que ela não sabia nomear, algo que a fazia tremer por dentro. Você fala como se pudesse mudar alguma coisa, mas você é apenas... Apenas um trabalhador? Felipe sorriu, um sorriso enigmático que Elisa não conseguiu decifrar. Talvez eu seja mais do que aparento, e talvez, Elisa, você também seja. Naquele momento, Elisa não entendeu o que ele queria dizer, mas havia algo em seus olhos, uma certeza tão grande que parecia inabalável, que a fez segurar aquelas palavras como quem segura a única corda em um naufrágio. O que ela não sabia é que em poucas horas, tudo o que ela acreditava sobre si mesma, sobre sua família... Elisa estava imóvel, incapaz de processar o que estava ouvindo. O homem que ela conhecera como João, o trabalhador humilde que falava com os cavalos e ouvia suas dores em silêncio, era o barão. O homem mais poderoso da região havia se disfarçado de pobre e vivido entre eles, e ela havia sido ela mesma, sem máscaras, sem fingimentos, apenas Elisa, com seu vestido cinza e suas mãos calejadas. Por quê? Perguntou ela, a voz saindo como um sussurro. Por que fez isso? Felipe deu um passo em sua direção, ignorando completamente a presença dos pais dela. Porque eu perdi a fé nas pessoas, Elisa. Perdi a fé no amor. Minha esposa morreu há 4 anos, e desde então, todas as mulheres que se aproximaram de mim só viam minha fortuna, meu título, minhas terras. Ninguém via o homem. Ninguém via a dor. Até que encontrei você. Ele se ajoelhou diante dela, na terra batida do galpão, sem se importar com a poeira que sujava suas roupas. Você me viu como João. Você foi gentil com João. Você se importou com João. E João não tinha nada para oferecer a não ser trabalho e honestidade. Ainda assim, você foi verdadeira. E isso, Elisa, vale mais do que todo o ouro que possuo. Helena tentou intervir, sua voz trêmula de fúria e medo. Barão, isso não é apropriado. Elisa não é. Ela não tem dote, não tem linhagem, não tem... Elisa tem algo que suas outras filhas nunca terão, disse Felipe, sem sequer olhar para Helena. Elisa tem um coração puro, e é isso que eu quero ao meu lado. Não dote, não linhagem, não terras. Eu já tenho tudo isso. O que me falta é alguém que me ame pelo que sou, não pelo que tenho. Ele se levantou e se virou para Helena e Antônio, e agora havia no olhar dele uma determinação que não admitia questionamentos. Elisa não vai se casar com Teodoro Mendes. As dívidas de vocês serão pagas, mas não com ela.
Vocês vão devolver cada centavo que devem, nem que tenham que vender esta propriedade. E quanto a Elisa? Ele voltou a olhar para ela e seus olhos brilhavam com uma ternura que fez o coração dela disparar. Se ela aceitar, eu a levarei comigo hoje, como minha esposa, como baronesa de São Joaquim, e juro diante de Deus e de todos aqui que nunca, nunca mais alguém a tratará como menos do que ela merece. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Tudo acontecia rápido demais. A revelação, a proposta, a promessa. Era como um sonho, e ela tinha medo de acordar a qualquer momento e se encontrar novamente naquele quarto úmido, esperando ser entregue a um homem cruel. Você está pedindo para eu me casar com você porque eu fui gentil com João? Felipe sorriu, e naquele sorriso Elisa viu não o barão poderoso, mas o homem que havia chorado em silêncio por 4 anos, o homem que falava com cavalos abandonados, o homem que sentou ao lado dela na beira do riacho e ouviu suas dores sem julgamento. Estou pedindo para você se casar comigo porque você é a única mulher em 4 anos que me fez acreditar que ainda posso ser feliz, porque você é forte e bondosa e verdadeira, e porque, Elisa, eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. O silêncio durou apenas um instante. Então, sem que ela mesma soubesse como, Elisa sentiu seus lábios se curvarem em um sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro há muito tempo. Sim, sussurrou ela. Sim, eu aceito. Helena deu um grito sufocado. Antônio desabou em uma cadeira, e os empregados que haviam vindo para arrastar Elisa agora observavam a cena boquiabertos. Mas Elisa e Felipe não viam mais ninguém. Estavam envoltos em uma bolha de esperança, 2 corações feridos que finalmente se encontravam no meio da tempestade. O que nenhum dos 2 sabia é que a tempestade ainda não havia passado. Teodoro Mendes não era homem de aceitar um fracasso, e a fúria de Helena não tinha limites quando se via derrotada. A verdade havia sido revelada, mas a guerra por Elisa estava apenas começando. Quando a verdade explode como um raio em céu aberto, não há tempo para hesitações. É preciso agir. E naquela noite, sobre o manto escuro de um céu sem estrelas, Felipe e Elisa tomaram a única decisão que poderia salvá-los: fugir, antes que o ódio e a ganância destruíssem qualquer chance de felicidade. A confusão no galpão foi imediata. Helena, recuperada do choque inicial, avançou sobre Felipe com os olhos arregalados de fúria. Todo o medo que sentira momentos antes se transformara em algo ainda mais perigoso: a raiva de quem vê um plano meticulosamente construído desmoronar diante dos seus olhos. "Você não pode fazer isso!" gritou Helena, a voz estridente cortando o ar noturno. "Elisa não é sua, ela é minha filha, eu decido o que é melhor para ela." Felipe se virou lentamente para enfrentá-la, e havia em sua postura uma autoridade que não precisava ser dita. Era a autoridade de quem nasceu para comandar, de quem conhece o peso de suas próprias palavras. "Elisa sua?" repetiu ele, cada sílaba carregada de desprezo. "A senhora a tratou como filha? A senhora a fez trabalhar como escrava, vestiu-a de ratos, vendeu-a como um animal no mercado e agora vem falar de direito?" Helena recuou, como se tivesse levado um tapa. Ao lado, Antônio permanecia imóvel, os olhos fixos no chão, a vergonha estampada em cada ruga de seu rosto envelhecido antes do tempo. "O barão não entende", tentou Helena, mudando de estratégia, a voz agora falsamente doce. "Nós só queríamos o melhor para Elisa. Teodoro Mendes é o homem de posses, poderia dar a ela uma vida melhor do que a que temos aqui. Foi por amor que fizemos isso." "Amor?" A palavra saiu da boca de Elisa antes que ela pudesse conter. Todos se viraram para olhá-la. Ela estava de pé, as mãos fechadas em punhos, o corpo trêmulo, mas os olhos brilhando com uma chama que ninguém ali jamais tinha visto. "A senhora chama de amor me entregar a um homem que nunca vi? A senhora chama de amor me vender como se eu fosse um pedaço de terra?
A voz dela se quebrou, mas ela não chorou. Pela primeira vez em sua vida, ela não tinha medo de olhar nos olhos da mãe. A senhora nunca me amou, nunca. Me tratou como lixo desde que me lembro por gente, e agora quer que eu acredite que foi por amor? Helena abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, talvez em toda a sua vida, ela não tinha argumentos. A verdade estava ali, nua e crua, e não havia máscara que pudesse escondê-la. Felipe se aproximou de Elisa e, com um gesto que era ao mesmo tempo protetor e respeitoso, tocou seu ombro. Vamos embora daqui, agora. Elisa olhou para ele e naquele olhar havia confiança. Confiança em um homem que ela conhecia há apenas alguns dias, mas que de alguma forma parecia conhecê-la há uma vida inteira. Para onde? Para minha casa. Lá você estará segura. Ninguém poderá tocá-la. Antônio finalmente levantou os olhos. Havia algo ali, um lampejo de consciência talvez, ou apenas o medo de ver a farsa que sustentava desmoronar. Barão, por favor, disse Antônio, a voz rouca. Isso trará escândalo, a sociedade não aceitará. A sociedade? O riso de Felipe foi amargo. O senhor quer falar de sociedade agora? O senhor que vendeu a própria filha para pagar dívidas de jogo? O senhor que permitiu que sua esposa humilhasse uma inocente por anos? Antônio emudeceu. Não havia resposta para aquilo. Nunca houve. Helena, vendo que as palavras não funcionavam, tentou o último recurso que lhe restava: o medo. Teodoro Mendes não vai aceitar isso, sibilou ela. Ele já considera Elisa como sua. Quando souber que o barão a levou, não vai descansar até... Até o quê? Felipe deu um passo em sua direção, e agora sua voz era gelada, carregada de uma promessa silenciosa. Até enfrentar a mim? Teodoro Mendes é um agiota sem escrúpulos, mas eu sou o barão de São Joaquim. Tenho exércitos, tenho terras, tenho o poder de arruinar qualquer um que ousar tocar no que é meu. Helena palideceu. Ela sabia que ele estava dizendo a verdade. O poder de um barão naquelas terras era absoluto, e Felipe Alencar não era qualquer barão. Era o homem mais rico e mais influente de toda a província. Elisa. Felipe se virou para ela, estendendo a mão. Venha comigo. Elisa olhou para aquela mão estendida. Era uma mão calejada que havia trabalhado nos estábulos, que havia escovado cavalos abandonados, que havia segurado sua trucha de roupas sem perguntar o que havia dentro. Era a mão do homem que a viu no pior momento de sua vida e escolheu ficar. Ela colocou sua mão na dele. O toque foi suave, mas para ambos foi como um trovão. Algo se conectou ali, naquele simples gesto, algo que nenhuma palavra poderia explicar. Vamos, disse Felipe, apertando seus dedos entre os seus. Saíram do galpão sob os olhares incrédulos de Helena, Antônio e dos empregados que ainda estavam ali, petrificados. Atravessaram o terreiro em silêncio, as sombras da noite envolvendo-os como um manto protetor. Ninguém os seguiu, ninguém ousou. No caminho para os estábulos, Felipe falou rapidamente. Vamos pegar 2 cavalos. Minha propriedade fica a 2 horas daqui. Se partirmos agora, chegaremos antes do amanhecer. E depois? Perguntou Elisa, ainda tonta com a velocidade dos acontecimentos. Depois você descansa, se alimenta e decide o que quer fazer da vida. Sem pressão, sem obrigações, apenas você e sua vontade. Elisa parou de andar, forçando Felipe a parar também. Ela o encarou nos olhos, buscando alguma mentira, algum sinal de que ele também estava usando uma máscara, mas não encontrou nada além de sinceridade. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou ela, a voz trêmula. Você não me deve nada. Podia simplesmente ter ido embora, deixado que meu destino se cumprisse. Por que arriscar tudo? Felipe suspirou, e pela primeira vez desde que revelou sua verdadeira identidade, deixou cair a armadura de barão. Ali estava apenas João novamente, o homem simples que falava com cavalos e sentava à beira do riacho para ouvir as dores de uma desconhecida. Porque você me lembrou de algo que eu tinha esquecido, disse ele, a voz baixa. Você me lembrou que ainda existem pessoas boas neste mundo,
que ainda vale a pena acreditar no amor e que, às vezes, as maiores riquezas vêm embrulhadas em trapos. Elisa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas desta vez não tentou contê-las. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só precisa confiar em mim. Ela confiava, e isso a assustava mais do que tudo. Montaram nos cavalos que Felipe havia preparado durante o dia, como se ele já soubesse que aquele momento chegaria. Felipe ajudou Elisa a subir em uma égua cinza, a mais dócil dos estábulos, e montou no cavalo preto que havia cuidado com tanto carinho nos últimos dias. Fique perto de mim, disse ele, guiando o animal para a estrada de terra que se perdia na escuridão. Não importa o que aconteça, não olhe para trás. E partiram. A noite estava escura, sem lua, e o caminho era acidentado. Elisa nunca havia cavalgado sozinha antes, mas a égua parecia entender seu medo e seguia o cavalo de Felipe com uma obediência que beirava a proteção. O vento frio cortava o rosto de Elisa e seus dedos estavam dormentes de tanto segurar as rédeas, mas ela não reclamou. Não podia reclamar. Estava fugindo, estava livre. Depois de quase 1 hora de cavalgada, Felipe diminuiu o passo e se aproximou dela. Como está? Com frio, confessou Elisa, os dentes batendo, mas estou bem. Felipe parou o cavalo, desmontou e, sem dizer uma palavra, tirou o casaco surrado que vestia e o estendeu para ela. Vista isso. Mas você vai sentir frio. Estou acostumado. Vista. Elisa hesitou por um momento, depois aceitou. O casaco ainda estava quente do corpo dele, e o cheiro de couro e cavalo a envolveu como um abraço. Obrigada, sussurrou ela. Felipe apenas assentiu e voltou a montar. Cavalgaram mais um pouco em silêncio, até que Elisa finalmente perguntou o que vinha remoendo sua mente desde que saíram da fazenda. O que vai acontecer com meus pais? Felipe suspirou. Eles vão pagar suas dívidas de uma forma ou de outra. Não vou deixar que percam tudo, apesar de tudo o que fizeram, mas também não vou permitir que continuem como se nada tivesse acontecido. Suas irmãs terão que trabalhar. Sua mãe terá que aprender o que é viver sem escravos. E seu pai? Bem, seu pai terá que olhar no espelho e encarar o que se tornou. Você é duro. Não, Elisa, eu sou justo. Há uma diferença. Ela pensou sobre aquilo por um momento e finalmente disse: Eu não quero que eles sofram. Por mais que me tenham feito sofrer, não quero me tornar como eles. Felipe a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar no escuro, mas que sentiu como um calor no peito. Por isso que você é diferente, Elisa. Por isso que eu... Ele não terminou a frase. Não precisava. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de promessas que nenhum dos dois estava pronto para pronunciar em voz alta. Quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a colorir o horizonte, Elisa viu os portões. Eram enormes, de ferro forjado, com um brasão dourado brilhando no topo. Atrás deles, uma propriedade que parecia saída de um conto de fadas. Jardins bem cuidados, sentes de mármore branco jorravam água cristalina, uma mansão de pedra que se erguia majestosa contra o céu que clareava. — É sua? Perguntou Elisa, a voz cheia de admiração. — É nossa, respondeu Felipe, e havia em sua voz uma certeza que fez o coração de Elisa disparar. Os portões se abriram e Elisa entrou em uma nova vida. O que ela não sabia é que a tempestade ainda não havia passado. Teodoro Mendes já estava a caminho da fazenda dos Andrade, e quando descobrisse que sua noiva havia fugido com o barão, a fúria do homem não conheceria limites. A guerra por Elisa estava apenas começando. O amanhecer trouxe cores novas para o céu de São Joaquim, mas para Elisa tudo ainda parecia um sonho do qual ela tinha medo de acordar. A mansão do barão se erguia diante dela como um castelo de contos de fadas, e ali, dentro daquelas paredes de pedra, ela descobriria que a segurança tem um preço e que o passado nunca se deixa esquecer tão facilmente. Quando os portões de ferro se fecharam atrás dela, Elisa sentiu um alívio tão grande que suas pernas ameaçaram ceder. Felipe desmontou rapidamente e foi até ela, estendendo os braços para ajudá-la a descer da égua.
Ela hesitou por apenas um segundo antes de se entregar àquele apoio. Quando seus pés tocaram o chão, ele ainda segurava sua cintura, e por um breve instante, seus olhos se encontraram. Está em casa, disse ele, a voz suave como um sussurro. Elisa olhou para todo lado. A propriedade era imensa. Jardins bem cuidados se estendiam por todo lado, com flores de cores vibrantes que ela nunca tinha visto. Fontes de mármore branco jorravam água cristalina. Uma mansão de pedra que se erguia majestosa contra o céu que clareava. É sua? Perguntou Elisa, a voz cheia de admiração. É nossa, respondeu Felipe, e havia em sua voz uma certeza que fez o coração de Elisa disparar. Os portões se abriram e Elisa entrou em uma nova vida. O que ela não sabia é que a tempestade ainda não havia passado. Teodoro Mendes já estava a caminho da fazenda dos Andrade, e quando descobrisse que sua noiva havia fugido com o barão, a fúria do homem não conheceria limites. A guerra por Elisa estava apenas começando. O amanhecer trouxe cores novas para o céu de São Joaquim, mas para Elisa tudo ainda parecia um sonho do qual ela tinha medo de acordar. A mansão do barão se erguia diante dela como um castelo de contos de fadas, e ali, dentro daquelas paredes de pedra, ela descobriria que a segurança tem um preço e que o passado nunca se deixa esquecer tão facilmente. É tão bonito, murmurou ela, ainda sem acreditar que estava ali. Antes que pudesse dizer mais, a porta principal da mansão se abriu e uma mulher de meia idade apareceu na soleira. Vestia roupa simples, mas de boa qualidade, e tinha no rosto uma expressão de preocupação que rapidamente se transformou em alívio ao ver Felipe. Barão, graças a Deus, estávamos tão preocupados. O senhor sumiu por dias sem dar notícias. Estou bem, dona Clara. Felipe sorriu para a mulher e Elisa viu ali uma ternura que ele não demonstrava para muitas pessoas. Esta é a Elisa. Ela vai ficar conosco. Por favor, prepare o quarto de hóspedes e providencie roupas e tudo o que ela precisar. Dona Clara olhou para Elisa com curiosidade, mas não fez perguntas. Seus olhos experientes perceberam o vestido gasto, as mãos feridas, o cansaço estampado no rosto pálido da jovem. E algo naquele olhar fez Elisa sentir que talvez ali ela encontrasse a acolhida que nunca teve. Seja bem-vinda, menina, disse Dona Clara, e sua voz era tão genuína que Elisa sentiu os olhos marejarem. Vou cuidar de tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão para Elisa. Dona Clara a instalou no quarto de hóspedes, um espaço tão grande que ela se sentia perdida dentro dele. A cama era macia, os lençóis cheiravam a lavanda e havia uma janela que dava para os jardins, onde ela podia passar horas apenas observando as flores balançarem ao vento. Mas a paz não vinha. A cada noite, Elisa acordava sobressaltada, achando que ainda estava no quarto úmido da fazenda dos Andrade, esperando o momento em que seria entregue a Teodoro Mendes. O medo estava gravado em seus ossos, e nem o luxo ao seu redor conseguia apagá-lo. Felipe percebia. Todas as manhãs, ele a encontrava no jardim, sentada no banco de pedra perto da fonte, os olhos fixos no horizonte como se esperasse que algo viesse para buscá-la. Ele se aproximava devagar, sentava ao lado dela e ficava em silêncio. Não forçava conversas, não exigia nada, apenas ficava ali, presente, como quem diz, eu estou aqui, você não está sozinha. No terceiro dia, Elisa finalmente falou. Eu tenho medo, confessou, a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Tenho medo de que ele venha, tenho medo de que meus pais apareçam, tenho medo de que tudo isso não passe de um sonho e que eu acorde amanhã de volta naquele quarto. Felipe virou o rosto para olhá-la. O sol da manhã dourava seus cabelos, e ele pensou que nunca tinha visto nada tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. Não vai acordar, disse ele, com uma certeza que não era fingida. Isso aqui é real, você é real,
e ninguém vai tirar você daqui. Como pode ter tanta certeza? Porque eu não vou deixar. A simplicidade da resposta desarmou Elisa. Ela esperava discursos, promessas, argumentos, mas Felipe não lhe dava nada disso. Ele lhe dava apenas a verdade. E a verdade, Elisa estava aprendendo, era mais preciosa do que qualquer joia. Enquanto Elisa tentava se ajustar à nova vida, do outro lado da região, a fúria crescia como uma tempestade prestes a explodir. Teodoro Mendes havia chegado à fazenda dos Andrade no dia seguinte à fuga, esperando encontrar sua noiva pronta para ser levada. Em vez disso, encontrou Helena em prantos, Antônio encolhido em um canto e a notícia de que a jovem havia fugido com o barão de São Joaquim. A reação de Teodoro foi violenta. Ele virou mesas, quebrou cadeiras, ameaçou incendiar a fazenda. Mas por trás da fúria havia também cálculo. Ele sabia que enfrentar um barão abertamente seria loucura. Sua riqueza não era páreo do poder de Felipe Alencar. Mas Teodoro não era homem de desistir. Se não podia vencer pela força, venceria pela astúcia. Vou esperar, disse ele a Helena, antes de partir, os olhos estreitos de ódio. Vou esperar o momento certo, e quando ele baixar a guarda, eu vou tomar o que é meu por direito. Helena, que até então via em Teodoro apenas um credor inconveniente, agora o enxergava com outros olhos. Nele, ela via a única chance de se vingar da humilhação que sofrera. Nele, via a possibilidade de restaurar sua honra manchada. Eu vou ajudá-lo, sussurrou ela, aproximando-se. Conheço a propriedade do barão. Sei como entrar, sei onde fica, posso dar tudo o que precisa. Teodoro sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Então temos um acordo. Na mansão de Felipe, a rotina começava a se estabelecer. Elisa passava os dias ajudando Dona Clara na cozinha, não porque precisasse, mas porque não sabia ficar parada. Trabalhar era a única forma que conhecia de se sentir útil, e a bondade da governanta a fazia querer retribuir de alguma forma. Felipe observava de longe, com um misto de admiração e preocupação. Ele via o quanto ela se esforçava para se manter ocupada, como se o trabalho pudesse afastar os fantasmas que a perseguiam. Mas via também os momentos em que ela parava, os olhos perdidos no horizonte, e sabia que os fantasmas ainda estavam ali. Ela precisa de tempo, disse Dona Clara, chegando ao lado dele quando ambos observavam Elisa no jardim, colhendo flores para enfeitar a mesa do jantar. Eu sei, respondeu Felipe, a voz carregada de uma frustração que ele não conseguia esconder. Mas eu queria poder fazer mais, queria poder apagar tudo o que aconteceu. O senhor não pode apagar o passado, barão, mas pode construir o futuro, e pelo que tenho visto, o senhor já está fazendo isso. Naquela noite, depois do jantar, Felipe chamou Elisa para uma conversa no escritório. Era um lugar que ele raramente usava, preferindo os espaços abertos e arejados da casa. Mas naquela noite, ele queria um lugar onde pudessem falar sem interrupções. Preciso dizer-lhe algo, começou ele, depois que ela se sentou na poltrona diante de sua mesa. Algo que talvez mude a forma como me vê. Elisa sentiu o coração apertar. O que é? Teodoro Mendes não desistiu. Minhas fontes na cidade dizem que ele está se preparando. Ele não vai enfrentar a mim diretamente, mas está procurando uma brecha. E sua mãe? Sua mãe está ajudando ele. As palavras caíram como pedras no silêncio do escritório. Elisa sentiu o sangue gelar em suas veias. Minha mãe? Mas por quê? Ela já conseguiu o que queria. A dívida foi paga. Não é mais sobre a dívida, Elisa. É sobre orgulho. É sobre vingança. Você desafiou a autoridade dela. Na mente dela, ela a humilhou diante de todos, e ela não vai descansar enquanto não provar que ainda tem poder sobre você. Elisa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não chorou. Havia dentro dela uma fúria que ela nunca soube que existia,
uma fúria contra tudo o que lhe foi tirado, contra todos os anos de humilhação, contra a mãe que a vendera e agora queria vingança. E o que vamos fazer? Perguntou ela, a voz firme. Felipe olhou para ela com um orgulho que ele nem tentou esconder. Vamos nos antecipar a eles. Vamos mostrar que não temos medo e vamos fazer algo que nenhum dos dois espera. O quê? Felipe levantou-se, contornou a mesa e se ajoelhou diante dela. Não havia ali o barão poderoso, nem o trabalhador humilde. Havia apenas um homem que havia encontrado algo que julgava ter perdido para sempre. Case comigo, Elisa. Não como refúgio, não como proteção, mas como escolha, como o início de uma vida juntos. Mostre a eles que você não é mais uma peça no jogo deles. Mostre que você é dona do seu próprio destino. Elisa olhou para ele. O rosto de Felipe estava iluminado pela luz da lamparina e seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que ela nunca tinha visto em ninguém. Você tem certeza? Perguntou ela, a voz saindo como um sussurro. Eu não tenho nada para oferecer. Sou filha bastarda, fui criada como escrava, não sei ser baronesa. Eu não quero uma baronesa, eu quero você, do jeito que é, com suas mãos feridas, seu coração bondoso, sua força silenciosa. É você que eu quero, Elisa, só você. As lágrimas que Elisa segurava finalmente caíram, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de esperança, de um amor que nascia silencioso e profundo como as raízes de uma árvore centenária. Sim, disse ela, sorrindo pela primeira vez sem medo. Sim, eu caso com você. Felipe sorriu, um sorriso tão largo e tão genuíno que iluminou todo o escritório. Ele pegou a mão dela e beijou suavemente os dedos feridos, um beijo tão puro que Elisa sentiu seu coração transbordar. O que nenhum dos dois sabia é que, naquela mesma noite, mensageiros já cavalgavam em direção à mansão, trazendo notícias de que a tempestade que tanto temiam estava mais perto do que imaginavam, e que a prova de fogo que os esperava testaria não apenas o amor que nascia entre eles, mas também a coragem de enfrentar os fantasmas do passado de uma vez por todas. O amor verdadeiro não é aquele que floresce na calmaria, é aquele que se fortalece na tempestade, que se enraiza nas adversidades e que, quando tudo parece perdido, encontra forças para florescer ainda mais belo. E nos dias que se seguiram ao pedido de casamento, Felipe e Elisa descobririam que a tempestade que se aproximava não era apenas uma ameaça, mas também uma oportunidade de provar que o que sentiam era mais forte que o medo. A notícia do casamento se espalhou pela propriedade como fogo em palha seca. Dona Clara, que já tratava a Elisa como se fosse sua própria filha, foi a primeira a comemorar. Os empregados que haviam testemunhado a tristeza de Felipe nos últimos anos receberam a notícia com alegria. Havia algo naquela jovem simples e bondosa que tocava os corações de todos que a conheciam. Nos dias seguintes, a mansão se transformou em um formigueiro de preparativos. Dona Clara assumiu o comando dos preparativos com a eficiência de quem já organizara eventos muito maiores, mas Elisa insistia em ajudar em tudo. Não sabia ficar parada. O trabalho ainda era sua forma de se sentir útil, e ninguém ousava tirar isso dela. Felipe observava tudo com um sorriso nos lábios. Ver Elisa circulando pela casa, dando opiniões sobre as flores, escolhendo os tecidos para o vestido, rindo com as empregadas, era algo que ele nunca imaginou que veria novamente. A tristeza que o acompanhava há 4 anos parecia finalmente se dissipar, como névoa ao sol. Mas nem tudo era alegria. Felipe sabia que Teodoro Mendes não ficaria inativo. Homens de sua confiança espalhados pela região traziam notícias preocupantes. Teodoro vinha se reunindo com pessoas influentes, espalhando mentiras sobre o barão ter roubado sua noiva.
Dizia que Felipe havia se aproveitado de uma jovem inocente que a havia sequestrado e mantido contra sua vontade. As mentiras eram tão absurdas que poucos acreditavam, mas bastava uma centelha de dúvida para manchar uma reputação. Precisamos nos antecipar a ele, disse Felipe ao seu irmão mais novo, Augusto, que havia chegado à propriedade 2 dias depois da fuga. Augusto era mais novo que Felipe, mais impulsivo, mas também mais astuto quando se tratava de lidar com pessoas como Teodoro. Vamos processá-lo por calúnia, sugeriu Augusto, enquanto os dois caminhavam pelos jardins. Temos testemunhas o suficiente. Até os empregados dos Andrade podem depor sobre o que viram. Não é tão simples, respondeu Felipe, os olhos fixos no horizonte. Teodoro não é bobo. Ele sabe que não pode me enfrentar abertamente, por isso está usando mentiras. E mentiras, Augusto, são mais difíceis de combater do que espadas, porque cada pessoa que as ouve se torna um novo vetor delas. Então o que vamos fazer? Augusto parou de andar e se virou para o irmão. Vamos fazer com que ele não tenha mais motivos para mentir. Vamos nos casar publicamente, com testemunhas, com padre, com tudo o que a lei exige. Vamos mostrar a todos que Elisa está aqui por vontade própria e vamos convidar Teodoro para o casamento. Augusto arregalou os olhos. Você está louco? Convidar o homem que quer destruir você? Não, estou sendo estratégico. Se ele vier, todos verão que não tenho nada a me esconder. Se não vier, será visto como covarde. De qualquer forma, a verdade estará exposta para todos. Na tarde anterior ao casamento, Elisa estava em seu quarto vestindo o traje que Dona Clara havia escolhido para a cerimônia. Era um vestido simples, de musseline branca, com um laço suave na cintura. Nada extravagante, mas para Elisa, que nunca usara nada além de ragos, era o vestido mais bonito que já existia. Dona Clara ajudou-a a pentear os cabelos, trançando-os com fitas de seda. Você está linda, menina, disse a governanta, os olhos marejados. Seus pais não sabem o que perderam. Elisa sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Às vezes eu penso neles, confessou. Não sinto saudades, mas penso. Penso em como pude nascer de uma mulher que me odiava tanto. Penso no meu pai verdadeiro, aquele que foi expulso antes de eu nascer. Será que ele teria me amado? Dona Clara suspirou, sentando-se ao seu lado. Filha, amor não é questão de sangue, é questão de escolha. Sua mãe escolheu não amar, seu padrasto escolheu não proteger. Mas você, Elisa, escolheu ser boa mesmo quando todos eram maus com você. E isso vale mais do que qualquer herança de sangue. Elisa segurou a mão da governanta. Obrigada, Dona Clara, por tudo. Na manhã do casamento, o céu amanheceu aberto, sem uma nuvem. A cerimônia seria na pequena capela que ficava nos fundos da propriedade, um lugar que Felipe frequentava quando precisava de paz. As flores haviam sido colhidas do próprio jardim e os bancos de madeira haviam sido envernizados para a ocasião. Elisa caminhou até a capela acompanhada por Augusto, que se ofereceu para dar-lhe o braço. Ela tremia, mas não de medo. Era uma emoção que ela não sabia nomear, uma mistura de ansiedade e alegria que fazia seu coração bater mais rápido. Quando entrou na capela, viu Felipe esperando no altar. Vestia um terno simples, mas estava mais bonito do que ela jamais o vira. Seus olhos encontraram os dela e ali, diante de Deus e de todos os presentes, Elisa sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. A cerimônia foi breve, mas cada palavra ficou gravada em sua alma. Quando o padre declarou que eram marido e mulher, Felipe segurou suas mãos e sussurrou: "Para sempre." E naquele instante, Elisa acreditou. O que ela não sabia é que do lado de fora da capela, escondido entre as árvores que margeavam a propriedade, um homem observava tudo com olhos cheios de ódio. Teodoro Mendes havia vindo não para testemunhar a felicidade de sua rival,
mas para esperar o momento de destruí-la. E naquela mesma noite, enquanto os sinos da capela ainda ecoavam celebrando a união, ele colocaria seu plano em ação, um plano que envolvia não apenas vingança, mas também o sequestro de Elisa, e que, se bem-sucedido, destruiria para sempre a felicidade que acabara de nascer. O primeiro dia de casamento deveria ser o mais feliz da vida de Elisa, e de fato foi, mas o destino, que tantas vezes fora cruel com ela, ainda reservava mais uma prova antes de permitir que ela descansasse em paz. Naquela noite, enquanto a lua se escondia atrás das nuvens e o silêncio envolvia a mansão, o perigo que há dias vinha se aproximando finalmente chegou às suas portas. A festa foi modesta, do jeito que Elisa queria. Apenas os empregados da propriedade, Augusto e algumas pessoas próximas. Dona Clara preparou uma mesa farta, e até os cavalos nos estábulos ganharam um tratamento especial em homenagem ao casamento do barão. Elisa ria, dançava, conversava com todos. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se parte de algo, sentia-se em casa. Felipe não tirava os olhos dela. Via o brilho em seu rosto, a leveza em seus movimentos e sentia um amor tão grande que quase doía. Como podia uma mulher que passou a vida inteira sendo maltratada ter tanta luz dentro de si? Como podia ser tão forte e tão doce ao mesmo tempo? Quando a noite caiu e os convidados começaram a se despedir, Felipe levou Elisa para um passeio pelos jardins. A lua tentava romper as nuvens, mas o céu estava escuro, ameaçando chuva. Foi o dia mais feliz da minha vida, disse Elisa, apertando a mão dele. O meu também, respondeu Felipe. Mas não vai ser o último. Teremos muitos outros, Elisa. Tantos que um dia vamos perder a conta. Ela sorriu, mas havia algo em seus olhos, uma sombra que ele não conseguia identificar. O que foi? Perguntou ele, parando de andar. Nada. É só... Às vezes tenho medo de acordar. Medo de que tudo isso não passe de um sonho. Felipe a puxou suavemente para si, envolvendo-a em um abraço. Era o primeiro abraço que se permitiam desde que saíram da fazenda, e ambos sentiram como se algo se encaixasse perfeitamente. Não é um sonho, sussurrou ele contra seus cabelos. É real. Nós somos reais. Ficaram assim por um longo momento, até que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Correram de volta para a mansão, rindo como crianças, e entraram pela cozinha encharcados, para o alívio de Dona Clara, que já os esperava com toalhas secas. Aquela noite, Elisa dormiu no quarto principal, ao lado de Felipe. Mas não houve pressa, nem cobrança. Ele apenas a segurou em seus braços, como quem protege o bem mais precioso que tem, e esperou que o sono a levasse. Por volta das 3 da manhã, um barulho vindo dos fundos da propriedade acordou Felipe. Ele ficou imóvel por um momento, ouvindo. O som se repetiu, um galho sendo pisado, um rangido de uma porta que não deveria estar aberta. Com cuidado para não acordar Elisa, Felipe saiu da cama, vestiu uma camisa e calças e pegou o revólver que mantinha na gaveta da mesinha de cabeceira. Desceu as escadas em silêncio, acostumado à escuridão da casa que conhecia desde criança. Na cozinha, encontrou Augusto, que também ouvira os ruídos. Tem alguém lá fora. Vi vultos perto dos estábulos. Fica aqui, proteja Elisa. Felipe, fica aqui, é ordem. Felipe saiu pela porta dos fundos, o revólver em punho. A chuva havia parado, mas o chão estava escorregadio e o ar carregado de umidade. Ele avançou em direção aos estábulos, onde os cavalos estavam inquietos, relinchando baixo. E então os viu. 3 homens tentavam abrir a porteira que dava para o pasto dos fundos, onde havia um caminho que levava diretamente para a estrada. Se conseguissem levar os cavalos, Felipe sabia que teriam uma vantagem perigosa. Parem aí! Gritou Felipe, apontando o revólver. Os homens se viram. O que ela não sabia é que do lado de fora da capela, escondido entre as árvores que margeavam a propriedade,
um homem observava tudo com olhos cheios de ódio. Teodoro Mendes havia vindo não para testemunhar a felicidade de sua rival, mas para esperar o momento de destruí-la. E naquela mesma noite, enquanto os sinos da capela ainda ecoavam celebrando a união, ele colocaria seu plano em ação, um plano que envolvia não apenas vingança, mas também o sequestro de Elisa, e que, se bem-sucedido, destruiria para sempre a felicidade que acabara de nascer. O primeiro dia de casamento deveria ser o mais feliz da vida de Elisa, e de fato foi, mas o destino, que tantas vezes fora cruel com ela, ainda reservava mais uma prova antes de permitir que ela descansasse em paz. Naquela noite, enquanto a lua se escondia atrás das nuvens e o silêncio envolvia a mansão, o perigo que há dias vinha se aproximando finalmente chegou às suas portas. A festa foi modesta, do jeito que Elisa queria. Apenas os empregados da propriedade, Augusto e algumas pessoas próximas. Dona Clara preparou uma mesa farta, e até os cavalos nos estábulos ganharam um tratamento especial em homenagem ao casamento do barão. Elisa ria, dançava, conversava com todos. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se parte de algo, sentia-se em casa. Felipe não tirava os olhos dela. Via o brilho em seu rosto, a leveza em seus movimentos e sentia um amor tão grande que quase doía. Como podia uma mulher que passou a vida inteira sendo maltratada ter tanta luz dentro de si? Como podia ser tão forte e tão doce ao mesmo tempo? Quando a noite caiu e os convidados começaram a se despedir, Felipe levou Elisa para um passeio pelos jardins. A lua tentava romper as nuvens, mas o céu estava escuro, ameaçando chuva. Foi o dia mais feliz da minha vida, disse Elisa, apertando a mão dele. O meu também, respondeu Felipe. Mas não vai ser o último. Teremos muitos outros, Elisa. Tantos que um dia vamos perder a conta. Ela sorriu, mas havia algo em seus olhos, uma sombra que ele não conseguia identificar. O que foi? Perguntou ele, parando de andar. Nada. É só... Às vezes tenho medo de acordar. Medo de que tudo isso não passe de um sonho. Felipe a puxou suavemente para si, envolvendo-a em um abraço. Era o primeiro abraço que se permitiam desde que saíram da fazenda, e ambos sentiram como se algo se encaixasse perfeitamente. Não é um sonho, sussurrou ele contra seus cabelos. É real. Nós somos reais. Ficaram assim por um longo momento, até que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Correram de volta para a mansão, rindo como crianças, e entraram pela cozinha encharcados, para o alívio de Dona Clara, que já os esperava com toalhas secas. Aquela noite, Elisa dormiu no quarto principal, ao lado de Felipe. Mas não houve pressa, nem cobrança. Ele apenas a segurou em seus braços, como quem protege o bem mais precioso que tem, e esperou que o sono a levasse. Por volta das 3 da manhã, um barulho vindo dos fundos da propriedade acordou Felipe. Ele ficou imóvel por um momento, ouvindo. O som se repetiu, um galho sendo pisado, um rangido de uma porta que não deveria estar aberta. Com cuidado para não acordar Elisa, Felipe saiu da cama, vestiu uma camisa e calças e pegou o revólver que mantinha na gaveta da mesinha de cabeceira. Desceu as escadas em silêncio, acostumado à escuridão da casa que conhecia desde criança. Na cozinha, encontrou Augusto, que também ouvira os ruídos. Tem alguém lá fora. Vi vultos perto dos estábulos. Fica aqui, proteja Elisa. Felipe, fica aqui, é ordem. Felipe saiu pela porta dos fundos, o revólver em punho. A chuva havia parado, mas o chão estava escorregadio e o ar carregado de umidade. Ele avançou em direção aos estábulos, onde os cavalos estavam inquietos, relinchando baixo. E então os viu. 3 homens tentavam abrir a porteira que dava para o pasto dos fundos, onde havia um caminho que levava diretamente para a estrada. Se conseguissem levar os cavalos, Felipe sabia que teriam uma vantagem perigosa. Parem aí! Gritou Felipe, apontando o revólver.
Os homens se viraram, e no clarão da lua que finalmente surgia, Felipe reconheceu um deles. Era Teodoro Mendes. Barão? Disse Teodoro, com um sorriso que não escondia o ódio. Que coincidência encontrá-lo aqui a esta hora? Não é coincidência, é crime. O que faz na minha propriedade? Vim buscar o que é meu, a menina. Ela foi prometida, e eu vou levá-la, com ou sem sua permissão. Felipe sentiu a raiva ferver em seu sangue, mas manteve a voz calma. Elisa é minha esposa. Foi casada hoje, em cerimônia legal, com testemunhas e padre. Não há promessa que se sobreponha a isso. Saia da minha propriedade agora, ou eu juro que... Que o quê? Teodoro deu um passo à frente, desafiando. Felipe percebia seu desconforto e tentava compensar com pequenos gestos. Levava café da manhã na cama, caminhava com ela pelos jardins quando o sol estava alto, contava histórias de sua infância para arrancar sorrisos. Mas o medo estava ali, nos olhos dela, quando um barulho mais alto ecoava pela casa. Estava ali, em seus ombros encolhidos, quando alguém se aproximava sem avisar. Precisamos acabar com isso, disse Felipe a Augusto uma semana depois. Não podemos viver assim, com medo o tempo todo. Teodoro não vai desistir, respondeu Augusto. Enquanto ele acreditar que tem chances, vai continuar tentando. Então precisamos fazer com que ele perca qualquer esperança. A solução veio de onde Felipe menos esperava, da própria Elisa. Ela estava no jardim cortando flores para enfeitar a mesa do jantar quando uma empregada veio correndo com uma carta na mão. Para a senhora, disse a moça entregando o envelope com as mãos trêmulas. Um homem deixou no portão. Elisa reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de sua mãe. Suas mãos tremiam enquanto abria o envelope e lia as palavras escritas em uma letra fria e calculista. Elisa, você acha que escapou. Acha que encontrou um amor que a salvará, mas você não sabe a verdade sobre si mesma. Não sabe quem é seu pai verdadeiro. Não sabe por que eu a odiei tanto. Se quiser saber, encontre-me amanhã no riacho dos fundos da fazenda. Venha sozinha. Se contar ao barão, nunca saberá a verdade. Elisa leu a carta 3 vezes, sentindo o sangue gelar em suas veias. Sua mãe falava de uma verdade, um segredo sobre seu pai verdadeiro. Ela sempre quis saber. Sempre se perguntou por que fora abandonada, por que a sua mãe a odiava tanto. Será que a resposta estava ali, esperando por ela? Durante toda a tarde, Elisa lutou contra a vontade de ir. Sabia que Felipe não permitiria. Sabia que era perigoso, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Precisava saber, precisava entender. Naquela noite, enquanto Felipe dormia ao seu lado, Elisa ficou acordada, olhando para o teto, pesando sua decisão. Se fosse sozinha, estaria colocando sua vida em risco. Se não fosse, passaria o resto da vida se perguntando o que sua mãe tinha para dizer. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, Elisa já havia decidido. Levantou-se com cuidado, vestiu-se rapidamente e escreveu um bilhete para Felipe que deixou sobre o travesseiro. Preciso fazer algo. Volto antes do meio-dia. Não se preocupe. Sabia que ele se preocuparia. Sabia que ele ficaria furioso, mas não podia esperar mais. Caminhou pelos fundos da propriedade, atravessou o portão que dava para a estrada e seguiu pelo caminho que conhecia tão bem. O sol já estava alto quando chegou ao riacho onde tantas vezes lavara roupas em silêncio. E ali, sentada na mesma pedra onde Eliva tantas vezes chorara, estava Helena. Você veio, disse Helena, sem se levantar. Sabia que viria. Por que me chamou? Helena a olhou com uma expressão que Elisa nunca vira nela. Não era ódio, nem desprezo. Era algo mais próximo de cansaço, de uma exaustão que vinha de anos carregando um peso que ela mesma criou. Estou cansada, disse Helena e pela primeira vez sua voz não tinha a dureza habitual. Cansada de mentir, cansada de odiar, cansada de carregar um segredo que me consumiu por 20 anos.
Elisa sentou-se na pedra em frente à mãe, o coração batendo tão forte que ela achou que iria explodir. Que segredo? Perguntou Elisa, a voz saindo como um sussurro. Seu pai verdadeiro, começou Helena, a voz vacilante, não era um trabalhador pobre. Elisa franziu a testa, confusa. O que quer dizer? Ele era um homem rico, muito rico. Um homem que minha família considerava inaceitável por outras razões. Quando engravidei, ele quis se casar comigo, mas meus pais proibiram. Disseram que se eu me casasse com ele, seria deserdada. Me obrigaram a me casar com Antônio, que aceitou o acordo em troca de terras e dinheiro. Helena finalmente olhou para Elisa e havia algo em seus olhos que Elisa nunca vira nela. Não era ódio, nem desprezo. Era algo mais próximo de cansaço, de uma exaustão que vinha de anos carregando um peso que ela mesma criou. Estou cansada, disse Helena e pela primeira vez sua voz não tinha a dureza habitual. Cansada de mentir, cansada de odiar, cansada de carregar um segredo que me consumiu por 20 anos. Elisa sentou-se na pedra em frente à mãe, o coração batendo tão forte que ela achou que iria explodir. Que segredo? Perguntou Elisa, a voz saindo como um sussurro. Seu pai verdadeiro, começou Helena, a voz vacilante, não era um trabalhador pobre. Elisa franziu a testa, confusa. O que quer dizer? Ele era um homem rico, muito rico. Um homem que minha família considerava inaceitável por outras razões. Quando engravidei, ele quis se casar comigo, mas meus pais proibiram. Disseram que se eu me casasse com ele, seria deserdada. Me obrigaram a me casar com Antônio, que aceitou o acordo em troca de terras e dinheiro. Helena finalmente olhou para Elisa e havia algo em seus olhos que Elisa nunca vira nela. Não era ódio, nem desprezo. Era algo mais próximo de cansaço, de uma exaustão que vinha de anos carregando um peso que ela mesma criou. Estou cansada, disse Helena e pela primeira vez sua voz não tinha a dureza habitual. Cansada de mentir, cansada de odiar, cansada de carregar um segredo que me consumiu por 20 anos. Elisa sentou-se na pedra em frente à mãe, o coração batendo tão forte que ela achou que iria explodir. Que segredo? Perguntou Elisa, a voz saindo como um sussurro. Seu pai verdadeiro, começou Helena, a voz vacilante, não era um trabalhador pobre. Elisa franziu a testa, confusa. O que quer dizer? Ele era um homem rico, muito rico. Um homem que minha família considerava inaceitável por outras razões. Quando engravidei, ele quis se casar comigo, mas meus pais proibiram. Disseram que se eu me casasse com ele, seria deserdada. Me obrigaram a me casar com Antônio, que aceitou o acordo em troca de terras e dinheiro. Helena finalmente olhou para Elisa e havia algo em seus olhos que Elisa nunca vira nela. Não era ódio, nem desprezo. Era algo mais próximo de cansaço, de uma exaustão que vinha de anos carregando um peso que ela mesma criou. Estou cansada, disse Helena e pela primeira vez sua voz não tinha a dureza habitual. Cansada de mentir, cansada de odiar, cansada de carregar um segredo que me consumiu por 20 anos. Elisa sentou-se na pedra em frente à mãe, o coração batendo tão forte que ela achou que iria explodir. Que segredo? Perguntou Elisa, a voz saindo como um sussurro. Seu pai verdadeiro, começou Helena, a voz vacilante, não era um trabalhador pobre. Elisa franziu a testa, confusa. O que quer dizer? Ele era um homem rico, muito rico. Um homem que minha família considerava inaceitável por outras razões. Quando engravidei, ele quis se casar comigo, mas meus pais proibiram. Disseram que se eu me casasse com ele, seria deserdada. Me obrigaram a me casar com Antônio, que aceitou o acordo em troca de terras e dinheiro. Helena finalmente olhou para Elisa e havia algo em seus olhos que Elisa nunca vira nela. Não era ódio, nem desprezo. Era algo mais próximo de cansaço, de uma exaustão que vinha de anos carregando um peso que ela mesma criou. Estou cansada,
disse Helena, e pela primeira vez sua voz não tinha a dureza habitual. Cansada de mentir, cansada de odiar, cansada de carregar um segredo que me consumiu por 20 anos. Elisa sentou-se na pedra em frente à mãe, o coração batendo tão forte que ela achou que iria explodir. Que segredo? Perguntou Elisa, a voz saindo como no sussurro. Seu pai verdadeiro, começou Helena, a voz vacilante, não era um trabalhador pobre. Elisa franziu a testa, confusa. O que quer dizer? Ele era um homem rico, muito rico. Um homem que minha família considerava inaceitável por outras razões. Quando engravidei, ele quis se casar comigo, mas meus pais proibiram. Disseram que se eu me casasse com ele, seria deserdada. Me obrigaram a me casar com Antônio, que aceitou o acordo em troca de terras e dinheiro. Helena finalmente olhou para Elisa e havia algo em seus olhos que Elisa nunca vira nela. Não era ódio, nem desprezo. Era algo mais próximo de cansaço, de uma exaustão que vinha de anos carregando um peso que ela mesma criou. Estou cansada, disse Helena, e pela primeira vez sua voz não tinha a dureza habitual. Cansada de mentir, cansada de odiar, cansada de carregar um segredo que me consumiu por 20 anos. Elisa sentou-se na pedra em frente à mãe, o coração batendo tão forte que ela achou que iria explodir. Que segredo? Perguntou Elisa, a voz saindo como um sussurro. Seu pai verdadeiro, começou Helena, a voz vacilante, não era um trabalhador pobre. Elisa franziu a testa, confusa. O que quer dizer? Ele era um homem rico, muito rico. Elisa se aninhou contra ele, sentindo o calor de seu corpo, a força de seus braços. Entendi que o amor não tem nada a ver com sangue, que a gente escolhe quem quer ser. E eu escolho você, Felipe. Escolho a vida que estamos construindo. Escolho não carregar mais o peso de um passado que não era meu. Felipe apertou os braços em volta dela e Elisa sentiu que, pela primeira vez, estava verdadeiramente livre. O que ela não sabia é que, na mansão, uma surpresa a esperava. Uma carta havia chegado, vinda de uma cidade distante, trazendo uma notícia que mudaria tudo. Porque o pai verdadeiro de Elisa, aquele que todos diziam estar morto, estava vivo, e ele estava a caminho. Toda jornada tem um destino, e toda dor um propósito. Elisa aprendeu isso nos dias que se seguiram ao encontro com sua mãe. Aprendeu que o amor verdadeiro não é aquele que chega como um conto de fadas, mas aquele que cresce devagar, regado por escolhas, por renúncias, por um compromisso que se renova a cada manhã. E quando tudo parecia finalmente em paz, a vida lhe reservou a maior surpresa de todas, um reencontro que ela jamais imaginara possível. A carta que chegou à mansão naquela tarde foi entregue pessoalmente a Felipe. Ele a leu em silêncio e Elisa, que estava ao seu lado, viu suas mãos tremerem. — O que é? Perguntou ela, o coração apertado. Felipe levantou os olhos para ela e havia neles uma emoção que ela nunca vira, uma mistura de choque, alegria e algo que parecia incredulidade. — Seu pai, disse ele, a voz saindo como um sussurro. Seu pai verdadeiro, ele está vivo. O mundo parou. Elisa sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na mesa. Seu pai, o homem que sua mãe dissera estar morto, o homem que nunca conhecera, estava vivo. Como? Foi tudo que conseguiu dizer. A história veio aos poucos. O homem que amara Helena não era apenas um trabalhador pobre, como todos diziam. Era um comerciante de sucesso que, expulso das terras da família Andrade, partira para o sul e lá fizera fortuna. Tentara voltar para buscar a filha, mas as mentiras de Helena o convenceram de que Elisa havia morrido no parto. Por 15 anos, ele viveu com essa dor, até que uma carta anônima, que Elisa suspeitava ter vindo de sua mãe, revelou a verdade. Ele está vindo, disse Felipe, segurando as mãos de Elisa. Quer conhecer você. Nos dias que se seguiram, Elisa viveu uma montanha russa de emoções.
A ansiedade de finalmente conhecer seu pai verdadeiro, o medo de que ele não gostasse dela, a esperança de que pela primeira vez tivesse um pai de verdade. Felipe esteve ao seu lado em cada momento. Quando ela chorava de medo, ele a segurava. Quando ela duvidava de si mesma, ele lembrava de tudo que ela havia superado. Quando ela sorria, ele sorria junto. Ele vai te amar, disse Felipe, na véspera da chegada. Como não amar alguém que sobreviveu a tudo que você sobreviveu e ainda tem coração para perdoar? Elisa encostou a cabeça em seu ombro. Você acha que eu sou forte? Eu sei que você é. Você é a mulher mais forte que já conheci, e a mais bondosa, e a mais corajosa. Eu só sobrevivi. Não, Elisa, você floresceu. Mesmo plantada em terra árida, você floresceu. Na manhã seguinte, uma carruagem entrou pelos portões da propriedade. Elisa estava no jardim, vestida com um vestido simples que Dona Clara havia escolhido, as mãos trêmulas, o coração aos pulos. Felipe segurava sua mão e ela sentia a força dele como uma âncora. A porta da carruagem se abriu e um homem desceu. Era alto, de cabelos grisalhos e olhos castanhos que Elisa conhecia bem. Eram os mesmos olhos que ela via no espelho todos os dias. Ele parou a alguns passos de distância, os olhos mareados, as mãos tremendo. Elisa, disse ele, a voz embargada, minha filha. Elisa não conseguiu conter as lágrimas, soltou a mão de Felipe e correu para os braços do pai. E ali, envolta no abraço de um homem que a esperou por 20 anos, ela sentiu que algo finalmente se completava. Eu pensei que você estava morto, sussurrou ela. Minha mãe disse. Eu sei, ela me escreveu, me contou tudo, as mentiras, o sofrimento, o que fizeram com você. Pediu perdão. E eu perdoei, Elisa, por você. Por mim? Porque não quero carregar mágoa, porque quero ser o pai que você merece, porque quero que a partir de hoje só exista amor na sua vida. O pai de Elisa se chamava Ricardo. Era um homem de poucas palavras, mas de coração imenso. Nos dias seguintes, Elisa e Ricardo passaram horas conversando, conhecendo-se, reconstruindo o tempo perdido. Ele contou sobre sua viagem para o sul, sobre a fortuna que construiu, sobre os anos em que acreditou que a filha havia morrido. Ela contou sobre a infância difícil, sobre as humilhações, sobre o dia em que conheceu Felipe e sua vida mudou para sempre. Ele é bom para você? Perguntou Ricardo, olhando para Felipe que estava no jardim conversando com Augusto. É o melhor homem que já conheci, respondeu Elisa, sem hesitar. Então eu o abençoo, com todo o coração. A vida na mansão se transformou. Ricardo decidiu ficar, pelo menos por um tempo. Comprou uma propriedade próxima onde pretendia se estabelecer, e pela primeira vez Elisa tinha uma família de verdade, não a que nasceu, mas a que escolheu. Teodoro Mendes, ao saber que Elisa era filha de um homem rico e poderoso e que sua própria aliada Helena havia desistido de testemunhar contra o barão, finalmente recuou, não por arrependimento, mas por covardia. Sumiu da região e nunca mais se ouviu falar dele. Helena, por sua vez, fez o que prometeu. Procurou o juiz da comarca e contou toda a verdade. Falou sobre as dívidas, sobre o plano de vender a filha, sobre os anos de humilhação. Antônio, acuado, confirmou cada palavra. As irmãs de Elisa, que sempre se beneficiaram do sofrimento da caçula, viram seus pretendentes sumirem quando a verdade veio à tona. A fazenda dos Andrade foi vendida para pagar as dívidas restantes. Helena e Antônio se mudaram para uma pequena casa na cidade, onde pela primeira vez aprenderam o que era trabalhar para sobreviver. Camila e Letícia, sem dotes e sem reputação, tiveram que encontrar emprego como costureiras. Foi duro, mas foi justo. Elisa não sentiu alegria com a queda da família. Sentiu apenas uma tristeza silenciosa pelo que poderia ter sido e não foi. Mas também sentiu paz, porque ela havia quebrado o ciclo. Escolheu o amor em vez do ódio, escolheu o perdão em vez da vingança.
Um ano depois, no mesmo jardim onde tudo começou, Elisa segurava nos braços uma menina pequena, de olhos castanhos e cabelos escuros, que ria para o sol. Felipe estava ao seu lado, Ricardo também. Dona Clara servia café na varanda, e Augusto corria atrás de um dos cavalos que Elisa tanto amava. "Feliz aniversário de casamento", disse Felipe, beijando a testa. "Obrigada", respondeu Elisa, sorrindo. "Você acredita que já faz um ano? Parece que foi ontem que eu bati no portão de sua casa vestido de pobre. E eu que trouxe café para um trabalhador que não sabia que era um barão. Você não trouxe café para um barão, trouxe para um homem que havia perdido a fé no amor, e você a restaurou." Elisa encostou a cabeça em seu ombro. "E a partir de hoje, só exista amor na sua vida. E a partir de hoje, só exista amor na sua vida. E a partir de hoje, só exista amor na sua vida. Em Ana, e em minha, em minha, em Ana, e em minha." Elisa olhou para a filha nos braços, para o marido ao lado, para o pai que sorria da varanda, e sentiu que a vida, afinal, tinha um jeito misterioso de curar as maiores feridas. "O que está pensando?" perguntou Felipe. "Estou pensando na minha avó", disse Elisa, a voz suave. "Ela sempre dizia que a bondade nunca é desperdiçada, que um dia ela volta para a gente, às vezes quando a gente menos espera." E voltou. Voltou, vestida de pobre, batendo no portão de uma fazenda onde ninguém mais acreditava em nada. Felipe a puxou para mais perto, e os três ficaram ali, o pai, a mãe e a filha, envoltos pela luz dourada do entardecer. "Para sempre?" perguntou Elisa, repetindo as palavras que ele dissera no altar. "Para sempre", respondeu Felipe. E no jardim da mansão de São Joaquim, onde o sol se punha em tons de laranja e rosa, uma família que começou nos lugares mais improváveis, finalmente encontrou seu lugar no mundo. Não por títulos nem por riquezas, mas por amor. Amor verdadeiro, amor que cura, amor que transforma, amor que, como a bondade, nunca é desperdiçado.